Fala pessoal, hoje o nosso tema aqui vai ser separação de substâncias. Então a matéria de química que cai bastante em provas de Enem, vestibular, concurso público, e é importante que você saiba a diferença de cada método de separação, pelo menos dos principais aí que caem na prova. Desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também, deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. E deixa aqui nos comentários também se você aprendeu com essa aula, se você está gostando dessas aulas. Beleza? Bora lá para a nossa aula então. Passar para você é um método de destilação simples. Destilação simples é um método onde você tem uma substância homogênea e você vai, através do aquecimento dessa substância de um condensador, você vai separar esses dois líquidos. Então aqui, como nessa foto, vocês podem reparar, ó, aqui a gente tem um líquido preto, né? Ele é aquecido e ele passa aqui por um condensador e separa uma substância aqui no condensador e desce outro líquido amarelo, ou seja, outra substância. Para você guardar que esse tipo de equipamento é o destilador, tem um truque. Você pode pensar assim, ó, o líquido está aqui e vai sair deste lado, entendeu? Destilação. Você já deve ter ouvido falar também de bebidas destiladas, porque elas passam por esse processo de destilação simples. E além da destilação simples, a gente tem a destilação composta, e um dos produtos mais famosos de destilação composta é o petróleo. Então veja aqui nesse esquema, onde você tem o armazenamento do petróleo, ele passa pelo mesmo aquecimento em uma fornalha, e cada condensador aqui nesse grande tonel, ele vai se separando. Então você tem a separação do gás, da gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante e outros produtos que o petróleo gera. Então essa é a destilação composta. Então a gente tem a destilação simples, onde a gente separa dois produtos, e a composta, como no caso do petróleo, onde a partir de um produto a gente consegue destilar vários outros produtos. O segundo método que eu gostaria de passar para vocês é o método de filtração. O método de filtração é quando a gente quer separar a parte sólida da líquida. Um exemplo muito comum é o café que a gente faz, né? Então a gente coloca ali um filtro, põe o pó de café, joga água, assim a gente separa o líquido da parte sólida, né? Outro exemplo, chás que a gente faz, também acontece esse processo. Assim também como tudo aquilo que você quer separar o líquido das partículas sólidas, aí você vai utilizar o filtro, é o processo de filtração. O terceiro método que eu queria passar para você é o método de decantação. Ele ocorre quando a gente tem dois líquidos, mas esses líquidos eles não se misturam. Então, por exemplo, quando a gente tem a água e o óleo, a água e o óleo não se misturam. Então, o que você faz? Você deixa eles paradinhos para o mais denso decantar, ou seja, ir por fundo, e o menos denso ficar na parte superior. E também existe decantação de vários líquidos. Pode acontecer que você tenha três tipos de líquidos ali que não se misturam. O mais denso desce, o médio fica no meio e o menos denso fica em cima. Então isso acontece também. Outro exemplo de decantação que a gente utiliza, pessoas que tratam piscina em clubes ou até mesmo em residência, o que elas fazem? Deixam a água paradinha, aí as partículas sólidas, aqueles pequenos flocos de poeira, elas decantam para o fundo, depois a pessoa vem com um aspirador e limpa o fundo da piscina. Também é utilizado o processo de decantação. E o quarto que a gente vai trazer é o levigação. Levigação muito utilizado na época do ouro, né, ou para questão de minério, onde você utiliza uma bateia e a água vai tirando e deixando só o metal ali. No caso, quando eles procuravam ouro e assim por diante, fica só a parte sólida ali na bateia. Levigação. A gente ainda tem a centrifugação, que a gente coloca um líquido homogêneo numa bomba de centrifugação, onde ela vai centrifugar muito rápido aquilo ali para separar dois líquidos, né, ou um sólido de um líquido. A gente vê esse processo muito na lavagem de roupas, né, é muito comum para a gente, onde a máquina gira aquela roupa ali numa extrema velocidade e o líquido da roupa vai descendo, né? Então, para secar a roupa mais rápido. Mas é muito comum também, por exemplo, em laboratórios, onde você tem ali o sangue, você gira numa máquina como essa daqui, ó, muito rápido, aí você separa o plasma sanguíneo do sangue, da hemoglobina, assim por diante. É o processo de centrifugação. Gira aquele líquido numa velocidade muito alta para separação. A gente também vai ter a separação magnética, que é quando você quer separar metais de ametais. Veja aqui nessas fotos onde a gente tem
um ferro velho, né? E aí você tem um guincho com um ímã na ponta, e esse ímã vai pegar só o que for metal. Então, se ele tiver madeira, entulho, não vai pegar só o que é metal, chamado separação magnética. O processo de evaporação, que também é muito comum, principalmente na retirada do sal marinho, onde você puxa a água marinha para determinado local, deixa ela exposta ao sol, a água vai evaporar e vai ficar só o sal marinho ali no fundo e você pode colher o sal. E a catação, que é o processo manual de retirada de impurezas. Um exemplo muito clássico, o feijão que a gente cata em casa. Então você tem ali um pacote de feijão, você vai tirando as impurezas, você vai catando as impurezas e deixa só a substância principal, que é o feijão. Então a gente viu aí 8 métodos de separação de misturas e agora vamos partir para algumas questões. Vamos para essa primeira questão aqui, ó. As usinas de álcool de Mato Grosso do Sul têm grande importância na economia da região, produzindo etanol a partir da cana-de-açúcar. Durante o processo industrial são usados diferentes métodos de separação de mistura para obter os produtos bem puros. Em uma das etapas, o etanol formado depois da fermentação do caldo de cana é separado da mistura com a água. Então, olha só, o etanol, então aqui a gente tem o etanol, que é um líquido, né? E a água, ou seja, tem dois líquidos por processo que aproveita a diferença entre os pontos de ebulição diferentes. Então, você tem a água e o etanol, duas substâncias, e ele está dizendo de ponto de ebulição, ou seja, você vai ferver esses líquidos. Vocês se lembram lá qual método que a gente ferve? Né? A gente ferve o líquido para separá-lo. No caso, é a destilação. Então, você ferve o etanol junto com a água, e aí, como eles têm ponto de ebulição diferente, um vai evaporar primeiro, vai sair deste lado, né, lembra do truque? Deste lado, ou seja, do lado de lá, e o outro vai ficar ali. Então, aqui você pode dizer que é destilação fracionada. Em um laboratório de dados de ciência foi preparada uma mistura contendo 10 gramas de areia em 500 ml de água para ilustrar o processo de separação. O procedimento para separar essa mistura está representado no esquema. Essa é bem simples, né, pessoal? A gente tem aqui um filtro, só que aí o que ele colocou aqui? Filtração simples, temos duas aqui, ó. Só que ele falou heterogênea e homogênea. Como aqui a gente consegue ver a água e a areia, ou seja, duas substâncias separadas, elas não estão juntas, homogêneas, então será filtração simples e heterogênea. Próxima questão. O esquema representa um equipamento que permite a obtenção de óleos essenciais de plantas como alecrim, capim, limão e outros, por meio de um processo conhecido como destilação por arraste de vapor. Então repare que aqui a gente tem uma destilação, vai esquentando, né, e aqui vai separando no condensador aqui no fim, ó, igual a gente já viu. O método de separação de misturas realizado na etapa final do processo, então veja bem, essa questão é uma pegadinha, por quê? Aqui você tem um processo de destilação, mas no final, veja só, eu tenho duas substâncias que não se misturam, que é o óleo essencial e hidrolato, né? Então, veja só, no final do processo, eu vou ter um processo de decantação, ou seja, eu deixo essas duas substâncias paradinhas ali, o hidrolato, que é mais denso, desce e o óleo sobe. Então, a resposta aqui seria decantação. E por fim aqui, ó, um método de baixo custo desenvolvido por pesquisadores brasileiros para remover os micro e nanoplásticos da água utiliza nanopartículas magnéticas modificadas com polidopamina. Essas nanopartículas aderem firmemente aos fragmentos de plástico presentes na água. Isso permite que esse material indesejável seja removido da água com o uso de um ímã. Então, falou ímã já é separação magnética, né? Então, aqui já é separação magnética. Tranquilo, turma? Então a gente pode ver aí 8 métodos de separação. Claro que na indústria existem diversos outros métodos, inclusive métodos que são, como a gente viu ali, utiliza destilação, decantação, filtração, vários métodos, né? Mas esses 8 eu acredito que são os que mais caem em prova e que vocês têm que ficar mais ligados. Então, dá uma revisada aí nessa aula, revise todos os tipos de método, porque tem grande chance de cair na sua prova, beleza? No final que eu vou deixar o card, caso você precise de aulas particulares, e assim por diante. Fiquem todos com Deus. Um abraço.